Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do DigoCast. Lembrando que nessa temporada, que é a terceira, estamos com uma pegada mais tecnológica. E para isso a gente trouxe, né, uma pessoa com uma convidada especial que tem uma experiência, né, aproximadamente de 30 anos na área de tecnologia. Olha só, uma mulher que está dentro do setor público fazendo história, mudando a nossa tecnologia dentro do setor público. Tá? Então, trazendo ferramentas de inovação, de gestão, de transformação digital. E isso é muito importante dentro do nosso estado e quem beneficia, é claro, o nosso cidadão. Então, a gente recebe aqui a Silbiane Bueno da Silva. Eu não vou fazer aqui o spoiler da sua apresentação, vou passar a bola para você fazer a apresentação da sua formação, como você iniciou, né, no caso dos seus estudos e dentro do setor público também. Seja bem-vinda, fique à vontade, Silbiane. Obrigada, Aislan. Eu agradeço o convite, né? E assim, vi que foi até um pouco exagerado aí. Mas fico gratificada, né, pela essa apresentação. Meu nome é Silbiane, né? Eu trabalho com tecnologia mais ou menos, né? Esse tempo aí que você falou. Conheci a tecnologia através de um programador. Inclusive, eu estava pensando bacana, hoje, né? Eu trabalhava numa secretaria, eu era estagiária, né? E eu achei incrível a forma como ele chegou lá. A secretária, que era responsável, falou assim, olha, eu preciso que o relatório dos alunos lá fique dessa forma. E aí, o programador sentou em frente ao computador e 30 minutos depois, ele chamou de novo a secretária, né, dona Verinha, e aí ele foi e atendeu o requisito dela. Aquilo ali me encantou, né, porque ele conseguiu mandar, eu falei, o que é aquilo, né? O cara sentou na frente de uma máquina e a máquina respondeu conforme ele queria e satisfez a necessidade da secretária naquele momento. E aguçou a minha curiosidade. E aí você foi buscar a formação. Aí eu fui buscar a formação, entende? E naquela época, né? E quando ainda a tecnologia era algo novo, né? Eu busquei o Senac, busquei, né, consultar aí nossos colegas para saber o que era realmente a computação. E me engajei nessa área. Eu falo que eu sou uma pessoa feliz porque eu faço aquilo que eu gosto e gosto daquilo que faço, né? Bom. Porque a tecnologia, ninguém existe sem tecnologia. Hoje, se você for ver, a extensão de uma pessoa está na mão dela, que é o celular, e o celular é a tecnologia. Sim. Nenhum profissional, até na área de saúde, não depende, né? Depende da tecnologia. Então, eu vejo que fui muito feliz na minha escolha, né? Eu fiz Ciências da Computação pela Universidade Federal. Depois, eu comecei a entender que, na hora que eu comecei a me engajar na área, né? E emitir relatórios gerenciais com dados, né? De informações de uma empresa que eu trabalhei, isso me encantou, né? Por quê? Porque a gente consegue abstrair, tirar informações de um repositório de dados, né? De um sistema que está ali, da forma como queria, né? Então, a gente tinha lá a empresa aqui, a gente tinha regional aqui, mas tinha regional em Brasília. E aí, eventualmente, eles pediam para gerar essas informações. Então, eu descobri uma área específica aí, então eu me especializei na parte de dados, fiz especialização pela Universidade de Santa Catarina em banco de dados e é essa área que eu vivo hoje. Você como mulher, né, hoje dentro do setor público, quais são os seus... Você teve alguns desafios, né, quais foram os desafios que você teve dentro do setor público por ser mulher atuando dentro da tecnologia? Porque a gente sabe que a tecnologia, ela predominantemente homens, né? E você, mulher, trabalhando no setor público com tecnologia. Você teve os desafios, como é que foi isso? Olha, então, eu também, né, fui, na verdade, atleta amadora de vôlei. E assim, lá eu aprendi muito sobre liderar pessoas, né?
e trabalhar com a parte de entender o ser humano, né? Então, isso me ajudou bastante. Hoje eu vejo, né, que as mulheres estão conseguindo um espaço melhor, né, mas tudo através de trabalho. A trabalho e colocar também essa parte maternal ali dentro, né? Que Hoje, a então, gente tem esse... Hoje tem bastante mulheres trabalhando lá. E isso, hoje, por Setor exemplo, público dentro da lá TI. na minha empresa, que é a Secretaria de Planejamento e Gestão, né? Na área de TI, hoje, nós temos mais ou menos uns 100 pessoas e deve ter mais ou menos umas 15 mulheres, né? Ou seja, 15%, 20 mulheres, eu teria que ver, mas assim, o percentual é muito grande. E assim, o desafio maior, na verdade, eu não sinto que há uma diferença, né? Eu acho que o esforço da mulher, tanto para o homem, é o mesmo, né? Mas você montando e também mostrando o resultado e tendo as habilidades maternas que o homem não tem, isso também facilita para a gente consegue ganhar os espaços, né? E eu vejo que, por exemplo, a área de computação é feminina, né? A primeira programadora, quem programou Sim. foi uma mulher. Então, não existe, eu acho que não existe essa diferenciação. É claro que, né, a gente encontra ainda algumas diferenças, né, dificuldades, mas com esse jeito, né, feminino, claro, de poder mostrar o resultado, mostrar, né, o seu trabalho e trabalhar focando o ser humano, a gente consegue essa igualdade, essa abertura, né? Que bom. É bom, muito bom saber isso, que temos várias mulheres dentro do setor público trabalhando com tecnologia. Agora vamos falar um pouquinho, né, de ferramentas dentro da sua área, que é parte de dados, né? Perfeito. E aí, quando a gente fala dessas ferramentas, a gente, claro, estamos falando também de projetos dentro do setor público, né, sobre essa área de dados. O que vocês estão tendo de projetos hoje, de ferramentas, né? Até para o pessoal de casa, dá uma dica, às vezes vocês estão usando algumas ferramentas específicas que o pessoal que está nos assistindo, às vezes, está aguardando saber, falando, olha que interessante trabalhar com essa ferramenta, o que vocês fizeram com essa ferramenta, né, dentro da área de dados e o que ela está proporcionando para vocês hoje de resultado lá dentro do setor público, no caso da CEPLAG. Então, lá na CEPLAG, a gente tem um histórico bem interessante, eu diria. A gente teve abertura, né, e apoio, claro que mostrando primeiro um resultado. Então, eu tenho, como é que fala, o prazer de trabalhar com pessoas que pensam longe, né, que pensam com inovação. Então, o primeiro projeto que eu posso destacar é justamente o framework que foi construído com a prata da casa, né, que é um framework que o pessoal da área dos dev, né, que teve o trabalho intelectual também do Anderson Barbosa, que iniciou esse projeto e depois foi evoluído pelo Marcos Busnardo e hoje também é mantido lá na TI, que ele chama Framework Thanos, né, porque eu não sei porquê, mas ele hoje é uma API, né, e ela roda numa plataforma Java e com todos os recursos hoje, usando RESTful ou Alt 3.0, né? E na parte de dados, porque, claro, o repositório de dados, ele tem que acompanhar essa evolução. A gente trabalhou com o conceito de dados mestres e trabalhou como se fosse um projeto de Enterprise Resource Management. Ou seja, a gente tem lá os dados mestres, a gente foca na questão de compartilhamento desses dados para ganhar em disponibilidade, ganhar também em, como é que fala? Porque a gente desenha um padrão, certo? E essa arquitetura vem de lá e a gente atende aquilo através do banco, né? E a gente ganha por quê? Porque uma funcionalidade, um padrão de desenho que foi desenhado, né, ele pode utilizar em outros serviços, né, que hoje são disponibilizados nas plataformas dos serviços que são oferecidos lá na CEPLAG. E aí, a minha coordenação, ela trabalha com OLTP,
né, que é a parte do transacional, e trabalha com a OLAP, que é a parte de Business Intelligence, né? Seria bom você explicar o que é a diferença de Sim. OLTP e OLAP, porque às vezes o pessoal de casa não sabe o que é. Então, na verdade, o LTP é o que a gente fala que é o banco de dados para guardar os dados relacionais de uma aplicação, né? Então, todas as nossas aplicações, você vai ter lá todos os, vamos dizer assim, a garantia, né, das entidades, os seus relacionamentos, a questão de garantir a integridade, não ter inconsistência, né? Então, para que você faça um repositório dos ativos daqueles serviços de lá, né? É o que está vinculado a um sistema em tempo real. Então, tudo que está sendo cadastrado, inserido... Isso, né? Que tem lá o patrimônio, que tem lá a questão da gestão de pessoas, né? Os serviços, né? E a parte de Business Intelligence, que é, ao contrário, muito embora é guardado em um repositório de dados, né? A CEPLAG mantém o Data Lakezinho lá, né? Que a gente fala, que é um repositório de dados e que a gente tem, como é que fala? Mantido a governança desses dados, que é o que eu foco sempre mais, que é o que eu destaco que é sempre importante manter a governança. Em que a gente tem lá o conceito de Data Warehouse, né, que é um repositório de dados para volume de dados maiores, né, aquele grande de Big Data para processamento, com seus assuntos, os data marts, né, e aí a gente sempre guarda esses modelos em outra versão, né, outro lado que eu falo, são 2 núcleos que a gente trabalha, a entrada dos dados e a saída, que é dos relatórios gerenciais, dos painéis, dos dashboards, né? E aí a questão do modelo multidimensional, né? Porque eu tenho hoje eu tenho 3 na minha equipe, 3 residentes, né? E 3 são da área de BI, né? De business, e um é da área de OLTP. Então, mas assim, eu falo para eles, a gente tem que aprender primeiro o repositório, né? Para depois pegar a parte de BI. E, nesse caso, eles conseguem ver muito diferente, né? Porque os conceitos para manter o LTP no Data Warehouse, né, no modelo multidimensional, ele não é, né, assim, praticado, porque a gente não precisa normalizar, o dado pode estar redundante, é maior, e eu sempre falo, não preocupa, é por isso, né. E a gente usa como ETL lá, a ferramenta que eu trabalho, não só para geração de data marts, né, mas também para interoperabilidade e integração dos sistemas. Porque a maioria dos sistemas que a CEPLAG tem são da área meio, né, que a gente fala, para atender a parte de gestão. Então, o nosso cliente ele é mais interno, vamos dizer assim. Então, a gente usa o CERN, o nosso sistema estadual de pessoas, né, que é o CEAP, e ali a gente tem todas as regras para a pessoa autenticar. E o Thanos, certo? Os nossos dados mestres lá, facilita as aplicações, por quê? Porque a gente já tem um módulo, por exemplo, que é de segurança, né? Certo. E esse módulo de segurança, ele já tem um padrão de desenho lá que fala, olha, se o BN você já tem uma conta de acesso, você já tem um perfil, você tem autorizações nesses serviços ou sistemas que estão ali disponibilizados, conforme a regra que a área negocial definiu. E é muito interessante, porque você aproveita o conceito, né? Você só cadastra os dados e as funcionalidades elas já são replicadas ali dentro. Entendi. Né? E na parte de BI, né? Fala. Além a ETL é feita pelo Pentaho, eu uso o Pentaho, né? E faz tempo. E a gente usa a plataforma... Uma ferramenta gratuita, o Pentaho, Isso, né? É open source, né? Ela tem uma suíte completa para Business Intelligence, né? Para BO. Mas a gente usa mais a de Data Integration, né? Para apresentação, a camada de apresentação, a gente está usando o ClickSense, né? Que é uma versão atualizada do View, mas estamos já estudando para migrar para o Power BI. Ah, interessante. Então, nessa parte de
com a ferramenta Thanos, que vocês estão utilizando, né? É uma inovação, então vocês estão empreendendo dentro do setor público, né? Sim. Na parte de analytics, usando, né, Click e Sense, e agora estão, né, querendo construir o portal Power BI. E aí, o que vocês estão tendo de eficiência e retorno lá do seu cliente interno, né, sobre esse uso de analítica, desses painéis? Como é que vocês chegam a construir essa parte de analítica, até um painel bonitinho lá, para entregar para o seu cliente interno? Então, hoje eu vejo assim que a gente ganha, porque a gente também tem uma possibilidade, né? A gente usa a plataforma para poder embargar dentro da aplicação do Thanos, né? O que a gente construiu em painéis, certo? Então, isso facilita e inclusive, o sistema que hoje está sendo bastante fomentado, e eu acho que é um prata da casa, e que teve bastante resultado, e usa toda essa plataforma que eu disse, né, em relação ao framework Thanos, para fazer a gestão do serviço, e mostrar lá na saída, que é o sistema de adiantamentos, né, que é uma ideia bem inovadora do Estado, que foi implantada, e ele usa toda essa tecnologia que eu te falei. Então, hoje já tem lá o painel dentro da aplicação fazendo gestão de conteúdo e controle de acesso, né? Então, para nós, assim, o ganho é que a gente ganha em tempo de resposta, que foi sempre o principal objetivo. A gente usa a plataforma, a maioria é free, né? Open source, né? Free não, né? É open source, porque a gente pode customizar, porque o Thanos ele foi customizado a partir do Spring Tools, e a API do Click, né? Que a gente estudou lá para poder embargar o painel lá dentro lá das aplicações. Vocês encontraram desafios em relação à cultura data-driven, quer dizer, do cliente interno em utilizar essas ferramentas para que eles possam fazer análise e tomada de decisão? Vocês encontraram alguma dificuldade, os desafios em implantar essa cultura data-driven? Fizeram treinamento? Como é que vocês atuaram em cima disso aí? Olha, eu vou falar para você, eu já estou no estado um bom tempo aí, né? Eu não me apresentei totalmente, mas eu tenho, acho que 17 anos no estado. E eu peguei alguns governadores, né? E cada um funciona de uma forma. E assim, essa cultura de você ver realmente, né? Você tomar decisões baseadas em dados é muito difícil de ver, né? E não é uma coisa nova, né? Mas assim, eu vejo nessa gestão atual, que é a do governador Mauro Mendes, que é uma coisa... Ele coloca isso como uma boa prática. E isso tem fomentado. Então, ele toma as decisões baseada nisso. Então, inclusive, nossos painéis fomentam não só os nossos painéis, mas de outras setoriais, porque eu estou falando da CEPLAG, mas eu sei porque a Casa Civil também nos aciona para alimentar. Ele tem um data lake dele lá, né? E são painéis também, Power BI, que ele tem acesso à informação praticamente direta. E baseado nisso, ele toma as decisões. E isso ajudou e tem ajudado, né, a gente implantar esse pensamento, né, de data-driven. Essa cultura facilita, porque ele sabe, de alguma forma, né, que se você tem dados, você consegue direcionar melhor suas decisões, né, balizar, negociar, né. E se você até for lá na Casa Civil, quando você entra, os dashboards já estão expostos, né. É uma prática que ele colocou então, lá. Tem as TVs. Isso, tem as TVs, tem os totens. Isso. E tem lá o pessoal olha. Isso, tem sim, números lá isso, de várias, números, gráficos. Várias setoriais, isso, de várias secretarias. Várias secretarias que balizam. O povo, né, a comunidade em geral, o público, ele pode chegar lá e visualizar. Isso, pode chegar então, e baliza. É uma gestão à vista. É uma gestão à vista e baliza muitas decisões que ele vai tomar. É bem interessante e eu, como gosto do dado, né, e eu sei da importância, eu acho que isso aí tem gerado muita, como é que fala, hoje eu vejo bastante. A gente tem lá uma unidade da CEPLAG, que é o setor de inovação mesmo. Inovação e por conta da transformação digital, porque nós passamos por uma pandemia, né? E aí, o que acontece nesse setor?
foi feito ano passado o primeiro prêmio de inovação, né, em que foi dado a oportunidade do gestor mostrar, vamos dizer assim, os projetos. E assim, eu vi na lista lá muitos painéis mesmo, painel de informação gerencial, porque ali tá dito, ou seja, isso aqui está me ajudando a dar transparência, a melhorar os serviços no setor público, melhorar as minhas políticas públicas e fazer isso que você faz, entendeu? Que você disse, que é a gestão à vista. Então, eu acho isso muito interessante e eu falo para o pessoal aí acessar o site lá da CEPLAG, buscar hoje o setor de inovação, Sinova, que tem esse feeling, né? Esse apoio. Inclusive, eu estou participando do programa Acelera, que é um programa que foi feito ali pela unidade da inovação, o Sinova, junto com o Sebrae, certo? Porque, assim, como é que eu falo? A gente nunca teve, assim, um apoio, até teve, né, o apoio, mas não o meio, né, de poder colocar esses projetos, destacar esses projetos. O Thanos está lá na lista, entendeu? Então, é uma forma da gente também, como é que fala, mostrar que o nosso trabalho também está sendo eficiente, tá valendo a pena, né? E eu, como servidora pública, eu fico muito feliz de saber disso e participar. O programa Acelera, por exemplo, ele é um convênio com o Sebrae, né? Eu não sei se eu posso falar. Pode. Mas é público e que eles estão dando o quê? Mentoria, oficinas, oportunidades para você colocar a sua ideia e melhorar o serviço, porque o objetivo é o cidadão mato-grossense, é melhorar lá, entende? E são projetos como esse que eu disse, entendeu? Que às vezes está lá, precisa de uma expansão ou de um apoio ou um direcionamento maior, porque as técnicas que o Sebrae está nos mentorando, né? Eu, por exemplo, nunca tive esse acesso e eu acho que é uma outra visão, uma visão de inovação, né? E sempre com foco de melhoria no serviço. São vários projetos lá. Vocês, por serem CEPLAG, vocês atendem demandas de outras setoriais, de outras secretarias também? Vocês dão apoio para eles construírem seus painéis de inteligência, para eles poderem monitorar os seus processos? Como é que funciona isso lá? Vocês recebem demandas também e desenvolvem através do Clique, do Power BI? Como é que está isso? Então, a Secretaria de Planejamento e Gestão, né, a gente chama de cabeça de chave, né, porque como é planejamento e gestão, então a gente trabalha com as políticas públicas e com a parte de gestão. Aí a parte de gestão está todos os serviços, telefonia, água, esgoto, serviço, né, motorista, a parte de patrimônio, almoxarifado, a parte de gestão de pessoas. Então, ela é uma secretaria responsável pelos sistemas corporativos que a gente fala, né? E que, claro, para atender a realidade das setoriais, né? Para melhorar a gestão. E, no caso da tecnologia, nós temos a Secretaria Adjunta de Políticas Públicas e Inovação, né? Que é na pessoa do Sandro, que aonde está, inclusive, o Sinove, cuida dessa parte da política. E aí a gente segue, inclusive, acho que você vai fazer um podcast agora com o professor Abraão, que faz parte da equipe, que ele está fomentando estender a questão, colocar as boas práticas, né? E isso lá é feito através dessa unidade, né? Então a gente segue, porque eu represento a TI setorial, mas eventualmente a gente atende todos os órgãos públicos, né? Mas quem faz a governança, né, a gestão dos painéis é a unidade lá da Secretaria de Inovação, que é a adjunta de inovação. Isso é importante, né? Porque às vezes você atende o público interno da CEPLAG, mas, né, a CEPLAG eu entendo que é uma secretaria de planejamento e olham para todos os outros órgãos também. Sim, então a gente não faz tipo assim... os sistemas atendem os requisitos funcionais padrões para todos, mas tenta também atender as especialidades de cada gestão, né?
A gente tem lá como produto, que eu considero que é o que mais demanda TI, é o... Não, tem outros produtos, né? Eu ia falar o CEAP, que é de gestão de pessoas, né? Mas, É um assim, produto grande. é um produto grande, entende? Mas, assim, são 100 mil pessoas sendo pagas, né? 100 mil pessoas sendo terceirizados, contrato temporário, estagiário. Então, mais que a gente dá o acesso para as setoriais, e as setoriais, né, dentro das suas especificidades, tem que atender, tem que funcionar lá. E é interessante o seguinte, né? Você tem os dados do CEP, mas você tem os dados das setoriais, que aí é importante eles fazerem esse cruzamento e aí constrói esses painéis para que eles possam fazer tomada de decisão. Sim, nós temos vários cases lá, inclusive tem um painel que ajudou a parte da saúde e segurança no trabalho, né, que é o painel do absenteísmo, né, que usou o sistema de controle de frequência e usa o CEAP porque, né, absenteísmo é cálculo também financeiro, né, e isso ajudou bastante a gestão a tomar. Esse é um case muito que eu destacaria, né, porque dentro das políticas da saúde e segurança foram implementadas para melhorar a qualidade de vida e ainda mais depois da pandemia, tá? Porque teve muito problema, né, de ansiedade, isso aí é a sociedade, né, transtorno, então a saúde e segurança trabalhou nesse sentido e hoje o absenteísmo do estado está bem menor mesmo. Gente, muito interessante tudo isso que a Silbene colocou. E assim, Silbene, eu queria muito agradecer você por compartilhar a sua experiência, a sua visão com a gente. E aí, para fechar o nosso episódio, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que querem entrar na área de tecnologia e também querem trabalhar dentro do setor público, dentro da gestão pública, e ainda não sabem como elas podem utilizar os dados, como deveriam utilizar os dados. Então, eu queria que você deixasse a sua mensagem final, né, para o nosso episódio aqui. Olha, primeiro, agradecer a você pelo convite, né, por essa participação. Eu acho que, como eu disse no começo, né, eu acho que toda mulher, toda pessoa, na verdade, ela tem que gostar daquilo que faz, né? E ter a sorte que a Silbene teve de fazer aquilo que gosta, né? Porque se você ama aquilo que faz e põe o coração, né, as coisas vêm por acréscimo. E principalmente porque eu também sou temente a Deus, né, colocar Deus e assim, a mulher não ter medo, né? Entender que ela também tem e pode, né? Tem as suas limitações, porque Deus nos fez diferentes para ser diferentes, mas a gente pode somar e ainda ser bem-sucedida, né? E na área do serviço público assim, eu acho que estudar, né? Você investir no seu conhecimento, né? E não ter o medo de colocar aquilo que a gente, por natureza, tem, né? Eu falo a mulher, no caso, né? Quer lidar com pessoas, olhar com parcimônia, com empatia. E é isso que as coisas vêm por sucesso. E na parte de dados, né? Eu, como sou encantadora e gosto dos segredos dos dados, eu acho que toda a tomada de decisão que você pode, né, ou ter na sua vida, você deve usar, sim, os dados, né? No seu orçamento de casa, na sua educação financeira, até decisões que podem parecer mínimas, né? Você consegue avaliar. Então, sem medo, estudem, né? E sucesso. Muito obrigada. Bom, gente, eu quero primeiro aqui agradecer aos nossos patrocinadores, no caso, né, a Sicredi, porque sem eles a gente não consegue trazer essas pessoas, né? No caso aqui hoje, a Silbene, uma mulher empoderada, que está na área de tecnologia, né, na área tech, com uma liderança feminina dentro do estado de Mato Grosso, né, dentro do setor público. Então, né, muito obrigado a você que está nos assistindo. Deixa o seu like, curta o nosso canal, nossas redes sociais, se inscreva também nos nossos canais e compartilhe esse conteúdo que é de suma importância. Então, obrigado a todos e até o próximo DigoCast.